Fala pessoal, estou passando por aqui para ministrar a você uma aula muito especial acerca das correntes historiográficas. Não tem uma conversa sobre isso. Você que vai fazer o Enem, você vai fazer vestibular, ou você que está se preparando para concursos públicos que contém a disciplina de História, você precisa ficar ligado. Porque aqui você vai aprender aquilo que é o mais fundamental dentro da historiografia para resolver essas questões, tá bom? Então vamos começar. Em primeiro lugar, é importante você relembrar um pouco aqui do que significa a história e qual é o objetivo da disciplina da história, para depois falar um pouco sobre historiografia. Presta atenção, a história ela tem como objetivo explicar a sociedade. A história não está comprometida apenas em falar sobre o passado. Isso não é a intenção da história, apenas. Ela quer estudar o passado para ela explicar o presente, para ela explicar a realidade social. E aqui tem duas palavras importantes que você precisa saber. Primeiro, ela deseja explicar as permanências, aquilo que permaneceu no tempo, isto é, aquilo que está presente na sociedade de forma perene. Uma igreja, uma religião, um pensamento político. A história estuda isso, aquilo que permanece na sociedade. Ela também estuda as grandes mudanças sociais. Todas as grandes mudanças sociais, a história pode estudar. Por exemplo, a Revolução das Mulheres. Por exemplo, as novas formas de trabalho, as novas religiões, enfim, as grandes mudanças sociais. Então, se a história estuda isso, ela precisa de um método para estudar a própria realidade social, né? A realidade do mundo. Como eu explico a realidade social? É aí que entram as correntes historiográficas. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se eu quero analisar a sociedade com base no pensamento marxista, o que é que eu vou priorizar para explicar a sociedade? Eu vou priorizar as estruturas econômicas. Se eu quero explicar a sociedade mais do ponto de vista de um caráter de desenvolvimento do Estado, né, desenvolvimento das sociedades, eu vou usar o positivismo, que tem como base um pressuposto de que tudo pode ser analisado cientificamente. Então aqui eu já entreguei para você duas informações importantes. Primeira, a corrente historiográfica é a lente que eu uso para analisar a sociedade. Então eu posso usar várias lentes. Eu posso usar uma lente marxista para explicar a sociedade do ponto de vista dos pressupostos econômicos, né, o que se chama de materialismo histórico, a luta de classe e tudo mais. Ou eu posso usar uma lente do positivismo, que vai analisar a sociedade em uma evolução científica. Auguste Comte, por exemplo, vai dizer que a sociedade ela evolui de um estado religioso para um estado científico, com pressupostos científicos mais estabelecidos do que os pressupostos religiosos. Isso é historiografia. Agora, uma terceira corrente importante que você precisa conhecer é a corrente dos análises, que surgiu na França, na metade do século XX. Tinha um historiador muito importante, que é Marc Bloch. Você precisa entender o que é que eles fazem. Eles organizam a história como método científico e como disciplina. Então, os análises na França vai estabelecer o seguinte. Veja bem, o que é história? Tudo é história. Quais são as fontes que eu vou utilizar para produzir história? Qualquer coisa, basicamente, pode servir como fonte. Não apenas os documentos impressos ou os livros oficiais como antigamente. Nós podemos usar fotos, nós podemos usar vídeos, nós podemos usar testemunho, né? O que se chama de história oral, é uma entrevista. Tudo isso faz parte de um conjunto de fontes que eu utilizo para explicar a história. Isso é o que a análise fez. A história dos análises também estabeleceu que não apenas a macrohistória, os grandes eventos, podem e devem ser estudados, mas também a microhistória, isto é, a história de Anne Frank, por exemplo. Uma menina que não era um grande personagem histórico na sua época, mas que deixou um registro muito importante, ela pode ser analisada. As personalidades biográficas menores, vamos dizer assim, elas podem ser estudadas também através da história, e isso o análise fez, a escola dos análises fez. Então, um resumo que tem da escola dos análises é uma nova história, um novo método e novas fontes.
Então você não explica a história apenas do ponto de vista econômico ou do ponto de vista científico. Você tem múltiplas formas de explicar a história, porque você utiliza muitas fontes. Você pode fazer um marco temporal, um recorte historiográfico de praticamente qualquer tema que tenha relevância social. Então, isso é historiografia. A historiografia também analisa como a história é produzida, isto é, a historiografia ela é a história da história. Então, você entende que aqui você tem o seguinte critério: como eu vou analisar a história? Quais critérios eu vou utilizar para analisar a história? Então, nós temos uma multiplicidade aí de possibilidades de como eu vou analisar cada processo historiográfico. E aí nós temos o indivíduo como sujeito histórico, que ele pode ser um sujeito individual, eu mesmo, uma única pessoa, ou um sujeito coletivo, isto é, uma instituição, a Igreja Católica, por exemplo. Eu tenho o recorte do tempo, né? Qual recorte temporal eu vou usar? Eu vou estudar a Igreja no período colonial do Brasil, então eu vou começar a partir de 1530, por aí. Então, isso são os recortes historiográficos que nós vamos fazendo para desenvolver a nossa explicação da história. Tá bom, pessoal? Eu lembro a você, se esse conteúdo for relevante, curta, compartilhe com as pessoas para que esse canal possa crescer e que a gente possa contribuir com mais pessoas no seu estudo, seu processo de estudo para o Enem, vestibular ou concurso público. Valeu, pessoal, e até a próxima.